dia 1º de julho de 1974. Gravem essa data. Foi quando abriu a primeira casa de fondue em Gramado. Ou seja, estamos comemorando esta semana os 50 anos do prato mais conhecido de Gramado, o fondue. E para falar um pouco do cinquentenário deste ícone de Gramado, eu convidei o criador do fondue aqui na cidade, que tem uma história para lá de interessante, para falar um pouco mais dessa trajetória. Clécio Gobi, Monsieur Fondue. Obrigado. Como foi a abertura? A abertura foi sensacional. Quando eu descobri esse prédio aqui na frente do Lago Negro, em Gramado, eu me encantei por ele e já estava encantado pela cidade. Eu já era uma pessoa que já tinha viajado para fora do país já várias vezes, e eu já conhecia a Bariloche, Punta del Este, Buenos Aires, etc. E nessas cidades eu conheci um prato, mais especificamente na cidade de Bariloche, que é uma estação de inverno, e eu, mais do que nunca, identifiquei que Gramado não era uma cidade de veranista como era chamado na época. E sim, isso aqui tinha um destino, tinha um destino de ser uma estação de inverno, uma cidade para vir se visitar no inverno, para vir curtir o frio, vir curtir uma possibilidade de neve e curtir uma geada. E assim foi que eu me encantei por ponto, loquei o ponto, e como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa bastante viajada e já conheci alguns pratos que poderiam se adaptar perfeitamente aqui para essa região. Um deles era o fondue, e a pessoa que me locou o estabelecimento já havia visitado a Europa, e no caso eu ainda não conhecia a Europa, e conhecia o fondue, e me falou: mas eu conheço esse prato. Digo, não tem dúvida. Seu Clécio me disse, o seu Ginter Schlipper, aí, que é o proprietário atual hoje do prédio. Ele disse: vamos fazer isso aqui, tá? Mas e os insumos? Os insumos são um problema, tá? Principalmente o queijo, né? Principalmente o queijo. Mas eu sabia que Buenos Aires tinha esse queijo. Não teve dúvida. Peguei meu carrinho e me mandei para Buenos Aires e trouxe de Buenos Aires, já para uns 60 dias de trabalho, queijo suficiente, o Emmental, que é o principal queijo para se fazer o fondue de queijo, que na época, inicialmente, nós lançamos só o fondue de queijo. Depois, na semana seguinte, que veio o bourguignon, que é o de carne. E, posteriormente, veio o chocolate. Bom, então, trazendo os insumos, convidei o Ginter Schlipper e sua esposa, Dona Consuelo, para vir no dia 1º de julho, para a abertura do primeiro fondue em Gramado. Só tinha eles aqui para jantar. Aí, mas no dia seguinte, já saiu pela cidade que tem um maluco aqui, um gringo, que botou um restaurante lá no Lago Negro, que vai morrer de fome porque ele fez um prato que não é nem churrasco, não é nem galeto, nem café colonial. Mas, por sorte, foi um sucesso, que é esse sucesso até hoje. Clécio, foi o primeiro restaurante internacional de Gramado. E eu me lembro que usou muito isso na época. Exatamente. Foi o primeiro restaurante de culinária internacional, porque na época, hoje se chama um restaurante que tem pratos internacionais, se chama de pratos de cozinha contemporânea. Na época, se chamava cozinha internacional. Então, eu tinha, independente do fondue, eu tinha um linguado à Bella Meunière, um peixe à Bretone, um estrogonofe, que hoje, na época, restaurante que fazia estrogonofe era de alto nível. Hoje tu encontra estrogonofe em qualquer
bifezinho da cidade e do Brasil aí, então era uma novidade, o steak é proável, essas coisas, né? Todos esses pratos que hoje são normais em qualquer restaurante, e isso foi uma novidade para Gramado aqui. Clécio, em que momento o restaurante decolou? O restaurante não levou 60 dias para decolar, tá? Mas o auge mesmo foi na temporada de inverno seguinte, tá? Que aí as pessoas queriam conhecer, porque daí já se tornou conhecido de Porto Alegre, de jornalistas. Nós tínhamos aqui um jornalista que tu deve ter conhecido, que era o Lisboa. Já passou para outros colegas dele, para o Jockman, como é que aquele outro grande da coluna social de Porto Alegre? Gasparotto? O Gasparotto. E aí começaram a vir essa frente de jornal. Aí eu comecei a aparecer na 0 Hora. Aí o restaurante tinha decolado. Chegava um fim de semana, e um sábado eu não tinha, você tinha que reservar já com alguma antecedência. E não era raro, às vezes, que chegava um cliente ali, desses jet set aí de Porto Alegre, cheio do dinheiro, e me botar no bolso notas de valores altíssimos para a época, que não era o real hoje, nem, não sei se era cruzeiro da época, uma coisa assim, tá? Para eu conseguir mesa. E era difícil, porque era um restaurante pequeno, como tu viu essa sala aqui, é onde, nessa mesa aqui, onde foi servido o primeiro fondue, né? E não era um restaurante grande, eu não tinha grandes acomodações, né? Mas decolou. E assim foi. Que personalidades você lembra de ter recebido aqui? Bom, aqui, a memória não... Festival de cinema... Pois é, a memória me trai um pouco, mas se tu pode falar, todo o pessoal de cinema que vieram na época, vamos falar de diretores assim que estou me lembrando agora, Walter Hugo Cury, naquele mesmo inverno que eu tinha já abrido aqui com o Fondue, o secretário de turismo na época do Romeu Dutra trouxe o Walter Hugo Cury para jantar aqui e estavam já elaborando o que aconteceria no Festival de Cinema do ano seguinte. Naquele mesmo ano, porque naquela época o Festival de Cinema era no verão, não como é no inverno atualmente hoje. Então, o Barreto, como falei, o Walter Hugo, e todos os grandes, Glória Menezes, Tarcísio Meira, todos eles, eu não consigo lembrar dos nomes todos aqui, mas todos eles passaram na minha mão. Inclusive na minha casa eu tenho todos os autógrafos dessas pessoas, etc. Naquela época você imaginava que se tornaria o pioneiro da cozinha internacional em Gramado? Seria esse ícone que você é hoje para toda a gastronomia? Não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia de que chegaria a tal ponto que teria tantos outros colegas, tantos outros restauranteiros que passaram a trabalhar com esse prato que eu trouxe para cá. Voltando às personalidades, eu me lembrei de uma aqui, mas essa eu tenho que contar, porque eu servi, independente do São Humberto, que foi aqui o Fondue, eu depois fiz outros restaurantes, fiz o Chipiac, que era uma casa de queijo de vinho, o Edelweiss, que era uma casa especializada em cozinha alemã, mais o Fondue, e nessa casa eu recebi um presidente da República, que era o Fernando Collor de Mello. E aqui, nesse estabelecimento aqui, eu tinha clientes, os familiares do presidente Geisel, da família Geisel, a filha dele, inclusive. Tá? Era cliente assídua do São Humberto aqui. Clécio Gobi, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela trajetória e por tudo que você fez por Gramado. Muito obrigado, eu fico muito agradecido a você
e agradeço também a cidade que me acolheu maravilhosamente bem, e eu devo muito a essa cidade, ao que sou e ao que fui, isso aí. Obrigado.